Pessoal, uma boa noite, a graça e a paz a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa iniciativa, porque certamente é dele, partiu dele. Amém, querido? O pastor não está fazendo isso apenas porque não tinha o que fazer, muito pelo contrário. Eu costumo sempre ver essas reuniões ou essas convocações como sendo nós, a igreja, um grande Boeing que tem a responsabilidade de estar no contato direto, mais próximo com as pessoas na igreja, né? E quando os aviões são colocados no hangar e são revisados todos eles, irmão, não é porque tem problema. Os aviões são revisados exatamente para não dar problema. Amém? Então, quando há uma convocação, uma reunião desse, um treinamento, um seminário, qualquer que seja, não fique pensando que é porque muita bronca, muitas coisas nos bastidores, aí o pastor está mandando, ó, vai baixar o cajado. É muito pelo contrário. Amém, queridos? Treinar, irmão, é para que nós não venhamos a errar tanto. Quanto mais você pratica, menos falhas vai ter. Amém? Então tenha em mente isso. E eu parabenizo você por estar aqui hoje à noite. Confesso que pensei errado, né? Que estaria aqui hoje 30, 40 pessoas. Nós somos mais de 860, né? Alguém contou ali? Não é bom, filho? Ó, se Petrolina pôde colocar lá essa semana 900 pessoas que servem na igreja, por que aqui também não pode? Lá ainda é uma igreja, aqui já é um complexo, não é não, meu filho? Ok? Então creia para ter aqui 900 pessoas servindo. Olha que alívio para esse casal, né? Então eu quero também louvar a Deus por essa oportunidade e dizer para você que é muito bom ver pessoas anotando as coisas, pessoas guardando bem na memória, no seu coração, as informações que você está recebendo aqui. Eu quero primeiramente fazer uma pergunta para você: quanto vale as instruções que Clícia trouxe para nós agora? Eu vi um moço esses dias sendo entrevistado num podcast, e ele é uma pessoa de grande sucesso no Brasil. O cara está enriquecendo e muito. Estão chamando ele já de milionário, um moço crente. E perguntaram para ele: como foi que você deslanchou para esse trabalho, essa coisa que você faz? Ele disse: primeiramente eu fiz investimentos. Eu sabia que havia alguém especialista na área que eu quero seguir, e ele estava por uns meses passado aí em Nova York dando uma palestra, e o ingresso dele era só R$60 mil. O ingresso para ouvir alguém de sucesso dizer o segredo do seu sucesso. E esse moço brasileiro vendeu o carro, vendeu o que tinha e se mandou para os Estados Unidos para pagar R$60 mil. Olhe para mim, irmão, R$60 mil para ouvir alguém com experiência passar a experiência dele. E ele chegou no Brasil, pôs em prática e está sendo um sucesso aí. Então, o que Clícia nos trouxe aqui como informação, como experiência de viagem, e a posição que eles têm, é para nós, irmão, muita honra receber destes que estão lá no alto, que estão lá na liderança. Eles têm a visão, eles sabem o propósito, eles conhecem, irmão, onde querem chegar, e nós temos que entrar nesse avião com eles. Amém? Então anota e põe em prática. Amém, queridos? Então, como ela também falou sobre livros, eu gostaria também de recomendar livros. Paulo diz assim a Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, uma vida eclesiástica, ministerial, uma excelente obra ou uma excelente coisa a pessoa está almejando, então é necessário, porém, disse ele, que essa pessoa seja qualificada. E nós nos qualificamos, irmão, nos preparando. Então eu recomendo a você esse livro que chama-se Integridade
A Garantia do Sucesso, do Dr. Frederick Price. O homem é só doutor em divindade somente, então ele sabe do que está falando. Você não precisa pagar 60 mil nesse livro para você ter as experiências desse homem, que é uma assumidade nos Estados Unidos. Então, Integridade, a Garantia do Sucesso. Esse outro livro aqui é para nos desmontar e montar de novo. Por isso, bem bolada a capa de um quebra-cabeça aí, porque desmonta, não encaixa as coisas, tem que tirar e encaixar legal. Então, Lealdade e Deslealdade é o outro título que você precisa ler. Amém, queridos? Porque nós precisamos saber como operar bem naquilo que fomos chamados ou fomos responsabilizados a fazer alguma coisa. Estão comigo, irmãos? Amém? Nunca, mas nunca podemos dizer que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo. Eu estou tendo agora a honra e o privilégio de fazer escola de ministros. Eu comecei a escola de ministros talvez em 2006, parece. Eu morava em Petrolina, mas não aguentei o rojão de ir e vir. Quase 700 quilômetros para ir, quase mais 700 para voltar. Não aguentei, não concluí. Só existia escola de ministros em Campina Grande. 2 anos atrás vem pedindo a Guto, me libera, deixa eu sentar, deixa eu me abastecer, eu preciso de uns arroxos, de uns apertos, deixa. E esse ano ele está me permitindo, então eu estou lá sentado na escola de ministros, irmão. Alguém já disse, mas o senhor vai ouvir na prática, já vai ouvir a teoria do que já viu na prática. Mas meu filho, ouvir de outra pessoa, receber a experiência de outro é tão edificante. Eu tenho chorado esses dias em sala de aula que, sinceramente, eu estou pensando comigo mesmo, eu estou meio frouxo, eu estou meio mole. Mas eu termino as aulas agradecendo esses meninos, esses jovens. Eu digo, cara, obrigado, que bom. Me fala para mim, vê se a meia, vê se eu não vim no padrão, ó. Não é não, Floquinho? Então, estou entrando no padrão, cara. Olha, ó, meia combinando, tudo legalzinho. Não é não, meu filho? Temos uma liderança, irmão, que tem responsabilidades, pessoas que estão ali à frente, não é só para cobrança, eles querem o nosso melhor, assim como a escola de ministros, assim como no Rema, a igreja, irmão, é a mesma visão, tá bom? Então, se tem nos pedido para ser assim, para fazer assim, para andar assim, cumprir isso, não pense, irmão, que é só uma cobrança, não, é porque quer nos treinar mesmo. Ok? Então eu quero rapidamente aqui, irmão, tentar passar para vocês sobre uma liderança eficaz segundo a Bíblia. Nós temos muitos livros que podem nos ensinar algumas coisas, até livros seculares muito bons, como o Clícia citou, mas eu quero me guiar hoje pela palavra de Deus, amém? Então vai comigo para Marcos 3,13, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 13. E nós vamos ver, irmãos, o maior treinador do universo, como ele operava, como ele trabalhava com a sua equipe, amém? Então Marcos 3,13 diz assim: depois subiu, o sujeito oculto é Jesus, você deve saber, né? Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, como já dizia Jack o Estripador, vamos por partes, né? Misericórdia, pastor nunca mais vai me chamar aqui. Então, vamos observar o primeiro versículo, irmão. Então, o versículo começa, o primeiro versículo 13, começa mostrando, queridos, que o chamado, irmão, é uma escolha soberana, é uma escolha divina, é algo que nasce no coração de Deus, irmãos, e nos encontra. Então nós deveríamos primeiramente valorizar esse chamado, essa escolha de ser a pessoa que está ocupando uma posição de responsabilidade na igreja, no corpo de Cristo. Eu já conheci muitas pessoas, irmão, nesse tempo todo de crente que eu tenho. Eu nasci de novo em 1990,
Mas já conheci tantos que queriam o púlpito, que queriam se apresentar, queriam chegar, mas nunca quiseram o processo. Eu lembro que um moço na igreja, não vou dizer onde não, conta o milagre, mas não digo o nome do santo. E ele com vários livros de Kenneth Hagin, até vendia livros de Kenneth Hagin. Eu falei, cara, que legal. E esse livro aqui você já leu? Ele disse, não, esse não. Eu disse, e esse outro aqui? Ele disse, também não, não li não. Afinal de contas, tu vendo até os livros e não lê. Ele disse, não, porque eu sou desse assim, cara. Eu leio as primeiras páginas e eu já quero saber o que está na última. O processo. Eles querem começar, mas eles não querem o processo do treinamento, da experiência, irmão. Eles já querem a posição. E isso é perigoso. 30 anos já se passaram. E essa pessoa, agora, ano passado foi meu aluno no Rema. Agora. E eu ainda já soube que nem concluí o Rema, ele está concluindo. Mas por quê? Porque é uma pessoa, irmão, que ela tem assim, ela tem voltagem. Pá, liga aquele interruptor ali, tum, ligou, mas não tem amperagem. Você deve ter feito como é? Eletrônico, elétrica, né? Como eu no Senai, né? Então, voltagem ligou, mas a amperagem é que sustenta a corrente. Muitos querem estar no ministério assim, bora! Daí a pouco, rapaz, não sei não, pensei que era isso tudo não, pelo amor de Deus, cara. Não, está puxado demais, meu filho, que é isso, de novo, reunião de novo, meu filho. Não, que é isso, é culto, agora. Não, agora estão dizendo que eu ainda tenho que fazer outra escola, tenho que fazer o treinamento. Vixe, aquela moça estava dizendo aqui para eu ler mais livro. Não, vou ler mais não, cara. Ela não sabe quanto custa não o livro. Voltagem, mas não tem amperagem para manter. Paulo, cara, mandou dizer para o filho dele na fé, o bispo das igrejas dele, o cara que era também o líder, o pastor na maior igreja daquela época de Éfeso. Paulo dizia assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Ouviu isso, irmão? Aplique-se, seja aplicado, seja uma pessoa que constantemente esteja lendo. O cara andava com Paulo, irmão, era na sombra. Mas Paulo dizia para ele assim: se tu praticar o que tu vê eu fazendo, o Deus da paz será contigo também. Então, quando você vê o líder dizendo, faz isso, leia isso. Rapaz, quando eu conheci o pastor Marconde Ernesto, lá em São Paulo, em Guarulhos, isso lá em 1830, mais ou menos, que ele é dessa época. Pastor Eliezer, tu caiu a ficha agora, não foi, meu filho? Entendeu a piada agora, né? Eu vou contar mais lenta a piada para tu rir melhor. Quando eu conheci o pastor Marconde, o pastor Eliezer, o apóstolo Eliezer Rodrigues, era um ministro de música da Igreja Verbo da Vida em Guarulhos. E Marconde disse assim: rapaz, eu vejo um potencial grande em Eliezer, cara. Eu vou treinar ele, porque eu sei que ele não vai ficar aqui comigo, não. Ele tem que voar. Aí o pastor Marconi pegou Eliezer Rodrigues, tirou ele da música, botou ele 6 meses no departamento infantil. Você já pensou aquela peça, cuidando de criança, liderando criança, levando instrução para os seus líderes ou liderados, para que conduzir bem o departamento infantil. Depois pegou ele e colocou 6 meses no diaconato, liderando o diaconato. Mais 6 meses nas finanças da igreja. E assim ele dizia: tem mais, cara, eu peço a ele, ele tem que me dar relatório, resultado de 3 livros de cada setor que eu boto ele. Aí quando você vê o apóstolo Eliezer com um trabalho extraordinário daquele, você pensa que está acontecendo isso, cara, porque, sei não, como o Clício bem disse, é porque é o dom, irmão, é o dom de Deus, é porque assim, Deus tem um enxodó com alguns. Ele não ia dar um negócio desse para mim, não. Ele preparou-se, meu filho. Tudo que foi dado a ele para fazer, ele fez bem feito,
correu com a visão, mas correu preparado. Estão comigo, meu irmão? Quando o seu líder pede para você fazer algo, não é porque ele está exigindo mais de você. Ele está vendo, Deus está mostrando para ele, tem um potencial, uma capacidade nessa pessoa. E você mesmo tem que desenvolver seu talento, irmão. Naquilo que você faz, tem que ser bem feito para fazer. Amém, queridos? Então é isso que nós vemos aqui. Primeiro, um chamado é algo que é divino, é Deus quem vê, Ele vê lá na frente. Esses 12 que Ele chamou para si, você acha que eram pessoas preparadas? Silêncio, diz que quem cala consente, né? Está errado, não se cala não. Não tinha nenhum preparado, não havia nenhum, meu irmão. Você vê Jesus indo ainda para fazer a última ceia, já é quase 3 anos no final do seu treinamento. Jesus está subindo para Jerusalém, já avisou, olha, a partir de lá o negócio vai pegar, o bicho vai pegar. E você lê a história que eles estão atrás, Jesus vai lá aqui na frente e eles estão lá atrás discutindo. Rapaz, quando ele for embora, cara, quem é que vai ficar aí no lugar dele? Quem é que vai assumir esse negócio aí? Não eram pessoas preparadas, eram imaturas, mas ele sabia, ele conhecia, mas ele investia em pessoas, irmão. Estão comigo? Como Clícia bem disse aqui, pessoas são muito importantes para Deus. Sabe, irmãos, eu me admiro, eu volto sempre para estudar a história de Abraão, quando o Senhor falou com ele. Tem duas etapas na vida de Abraão, quando ele era Abrão e quando ele é Abraão. Quando ele é Abrão, ele até ri, se você ler a palavra, ele ri quando Deus faz as promessas para ele. Deus deve estar brincando comigo. Ele duvida, ainda como Abrão, é imperfeito, não é o pai da fé que está falando. A mulher dele diz para ele, escute só, nós somos judeus, nós temos nossos hábitos, nossos costumes, nós temos nossa formação, mas a terra que a gente vive, os costumes da terra que a gente vive aqui é assim, as empregadas podem ir para a cama com o patrão, é costume daqui. Então pega a minha serva e ele vai pelo que a mulher disse, não pelo que Deus disse. Vocês estão comigo, irmãos? Então tem uma fase de um homem chamado Abrão até chegar a Abraão. Deus desistiu dele? Não, fala a verdade, desistiu, gente? Não, Deus ainda o treinava, Deus via nele potencial, via nele capacidade, via nele coragem, via nele algumas coisas, irmão, determinação, que pelo amor de Deus, assim, Deus sabia, rapaz, isso é um talento tremendo aí, é uma pedra preciosa, valiosíssima, só que é impuro ainda, imperfeito, vou treiná-lo. Somos todos assim, nós somos chamados, Deus vê nosso futuro, mas a gente tem falhas. Então, irmão, o trabalho, o serviço nos pule, o serviço, irmão, vai nos treinando. Não queira pular as etapas, como já foi dito, deixa o tempo passar, as experiências têm que acontecer, irmão. Não queira calçar os sapatos de alguém que você ainda não é. Agora não tem amém não, mas eu sei que é verdade. Não tem amém não, mas eu sei que é verdade. Amém? Mas quando aquele homem, Abrão, torna-se Abraão, rapaz, a mentalidade dele é totalmente diferente, porque a partir daquele dia, Deus começa repreendendo ele, dizendo assim, ande na minha presença, e daqui por diante seja perfeito, cara. Não falha mais como tu falhou não, não duvida como tu duvidasse não. Você não vê mais Abraão falhando nem duvidando. Daquele dia, quando o Senhor também disse para ele, ande na minha presença perfeito, disse para ele, sê tu uma bênção. O que Deus falou para ele, irmão, na realidade foi, daqui por diante seja um abençoador. E Abraão entendeu que ele deveria ser um abençoador, pois aquilo que Deus tinha falado com ele era, porque por meio dessa tua obediência, escute aqui, serão abençoadas todas as famílias na terra. Por causa da tua obediência, abençoarei todas as famílias na terra.
Você vê daí por diante, cara, Abraão vai buscar Ló, depois dele ter, né, sido sequestrado com família e tudo mais. Você conhece essa história. Abraão vai buscar um homem com mais de 100 anos, cara, volta vitorioso, volta cheio de despojos, riquezas. A sua Bíblia diz que chega Melquisedeque, faz uma ceia com ele, celebra a aliança. E logo em seguida, depois que Melquisedeque sai e é feita aquela ceia, aquela aliança, a Bíblia diz assim: então o rei de Sodoma também vem até Abraão. Sabe o que a Bíblia está querendo nos dizer, irmão? Que quando nós somos chamados, nós somos celebrados. Quando há esse primeiro convite, irmão, então bate em nós até assim uma espécie de um orgulho. Rapaz, o pastor me viu até que enfim, né? Graças a Deus, até olha, bate. Aí chegará o príncipe desse mundo, com as propostas dele. O rei de Sodoma representa o rei desse mundo, que chegou com a proposta dizendo assim: eita, Abraão, agora, rapaz, tu és o cara mesmo, viu? Faz o seguinte, Abraão, fica com os despojos e me dê as pessoas. Olha o que o diabo diz: fica com as glórias, fica com os títulos, cara, fica com as riquezas, fica com a fama, cara. Mas esquece pessoas. Pessoas não é contigo, não. Pessoas é comigo. Satanás se importa com pessoas. Ele disputa pessoas. Assim como Deus se interessa com pessoas. Abraão, olha, Abraão, estou começando tudo novo de novo. É novo modelo de família, novo modelo de obediência, novo modelo de serviço, novo modelo de como se relacionar com Deus e se relacionar com famílias, com pessoas. Começa em ti. Mas o diabo vem trazendo também uma proposta de como explorar pessoas. O verbo da vida tem a visão, irmão, de relacionar-se pessoas. Nosso apóstolo tem gritado há muito tempo atrás: nós não estamos aqui, irmão, usando pessoas para construir um grande ministério. Nós estamos construindo um grande ministério que é para construir pessoas, ajudar pessoas. Ouviu, gente? Abraão, sabendo as intenções do diabo, disse: olha, eu vou falar uma coisa aqui, levanta a mão para o céu e eu juro que eu não quero não vou aceitar nenhuma das suas propostas. Você nunca jamais vai dizer que foi você que enriqueceu Abraão. Abraão sabia, irmão, os chamados sempre nos levam a sucesso. Você já conhece que enriquecer não está somente com muito dinheiro. Você pode ser rico de sabedoria, você pode ser rico de experiência, você pode ser rico, irmão, de habilidade, de dons, de capacidade. Você pode ser. Está comigo, irmão? E isso vem de Deus, não vem da nossa própria cabeça. Então, já nesse texto nós vemos que esse chamado, irmão, não é nosso. E por não ser nosso, a gente tem que honrar, tem que agradar quem nos chamou. Amém? E depois diz assim, só no verso 14 diz: então só depois é que ele designou 12 para alô, estão me acompanhando? Estarem, na Bíblia King James diz assim: conviver com ele. O nosso Deus, ele não é como os deuses do mundo. Os deuses do mundo têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. Mas nosso Deus não, nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tudo com ele começa com relacionamento, é tempo vivido junto. Chamou os que ele quis, vieram para perto dele. Depois dizia, então ele designou, ou seja, ele concedeu essa posição honrosa de se relacionar com ele, andar com ele, ver como ele fala, ver como ele age, como ele reage. Sabe que nós vamos ser conhecidos, irmão, não pela forma como nós estamos atuando ou agindo, mas nós vamos ser realmente identificados pelas nossas reações. Fale mal, diga que a minha mulher é feia, para você ver como é que a minha reação. Não, diga: pastor, que a sua mulher é tão feia, antes que você termine eu tenho que quebrar de seus dentes já. Estou brincando, meus irmãos. Eu nasci de novo.
fora de brincadeira, filho, nós vamos ser conhecidos por nossas reações e não pela ação tanto. Então o treinamento, o relacionamento com as pessoas, irmão, vai nos pulindo para a gente não reagir como a velha natureza que tínhamos. As pessoas entraram de madrugada, quebraram quase a porta da reunião onde Jesus estava, arrastando uma mulher seminua, jogaram nos pés dele e disseram: ei, a lei de Moisés diz que mulheres como essa pegam em flagrante adultério, deve ser apedrejada. Tu diz o quê? Rapaz, tu imagina isso, você está com um ciclo lá, um grupo de conexão, um estudo na tua casa, está uma bênção, unção, o povo está quase chorando, outros estão lá prostrados no chão, eu não quero mais sair daqui, oh meu Deus. E o vizinho atrevido invade tua casa para discutir problema de criança que brigaram. Como é que você reage? Feliz, né? Não tem outra hora não para ele vir não, pai. Se é jeito de você entrar na minha casa, cara, nem bate na porta, nem pede licença, já vem rasgando. Problema de criança, eu estou com uma reunião importante. Qual foi a reação de Jesus? Alô? Qual foi a reação de Jesus? Eu tenho a força. Queimou com os infelizes, tudo num raio, foi? Mandou botar para fora. A reação dele foi ir até o chão, que isso mostra humildade. Pensou que a palavra fala a respeito daquela situação. E quando ele voltou, ele tinha a palavra na boca. Era tão forte a palavra que vinha, que a Bíblia diz que as pessoas começaram a ir embora, dos mais velhos, ou seja, quem conhece mais aquela palavra, até os mais novos, todos foram embora. Então, queridos, eu digo mais uma vez, eu quero falar com vocês mostrando a palavra, como a palavra mostra para nós, como é que nós podemos ser um líder eficaz, chamado, a quem o Senhor sabe, conhece, nosso interior, mais do que nós mesmos, e Ele não errou em nos chamar, porque Ele nos chama primeiro para se relacionar. Então, se eu e você andarmos com Ele, é mais próximo da palavra, e como é que eu faço isso? Estudando a palavra, lendo a palavra, se equipando como os líderes têm dito para nós: leia, estude, e você vai ter os relacionamentos e vai ter as experiências no serviço, na função que você está, amém? Então diz que só depois que eles conviveram com Jesus, foi que eles tiveram agora a autoridade para pregar e para expulsar demônio. Nem eu nem você, irmão, vamos estar numa posição mais alta se nós não passarmos primeiro pela obediência. Primeiro é um chamado. A gente não está preparado, não sabe de nada. Mas quanto mais se convive com Ele, mais a gente vai se graduando. A gente nem sabe, mas vai se graduando. Aí chega uma hora que Ele é quem nos coloca na posição. Está comigo, irmão? Ele nos coloca na posição. Já contei isso em sala de aula. Eu me ofereci a Guto para ser professor do Rema em 1996, mais ou menos. Me ofereci a Guto para ser professor do Rema, achando que eu sabia ensinar as 24 matérias. E Guto, muito polido, muito educado. Ele é mais novo que eu, viu? Eu tenho idade quase ser o pai de Guto. Mas ele muito polido, disse: meu irmão, o Rema não recebe currículo. Você entendeu? O Rema não recebe currículo. Eu apresentando meu currículo, eu sei, bobagem. O Rema não recebe currículo não, irmão. O Rema convida os professores sendo pessoas experientes. Aí eu caim. Gente, eu queria um buraco para me esconder, um buraco bem grande que fosse sair lá. Não gosto de piada não, mas vou contar uma para quebrar o gelo, né? Meu irmão conta que tinha uma discussão lá, um crente e era um crente, um bêbado, e chegou uma pessoa defendendo Padre Inciso do Juazeiro, e disse assim: meu padrinho Padre Inciso é um homem santo, porque ele morreu aqui na cidade do Ceará, foi enterrado no Crato, foi parar lá em Roma. E o bêbado disse: oxe, isso não é um padre não, isso é um peba. Oxe, enterra aqui e sai lá em Roma, é um peba, né? Não é um padre, não é não? Misericórdia, Senhor. Vamos andar.
Então, queridos, vamos lá, rapidinho. O que é que nós vemos, só nesses poucos versículos, irmão? Nesse pouco versículo, o que é que nós vemos? Jesus andando, presta atenção, irmão, andando por princípios de crescimento através de relacionamento. Amém, irmão? Jesus usava princípios de crescimento através de relacionamentos. As pessoas conviviam e ele ia destacando. Chegava o ponto que ele tirava 3 dos 12. Você se lembra disso? Amém? O pastor, o líder da igreja, ele tem, irmão, a liberdade e ele consegue ver alguns que ele chamará mais para perto. Com isso ele não está fazendo acepção de pessoas. Jesus não fez. Está comigo, irmão? Então, também a Bíblia mostra claramente, irmão, que quando esses 3 eram chamados para estar com Jesus, esses três foram dados mais responsabilidade do que os dos outros. Eles viram coisas com Jesus, por exemplo, Jesus pega Tiago, Pedro e João e vai ressuscitar uma moça, uma menina chamada Talita. Você já pensou o que é isso? Você está com o seu pastor no momento em que Deus usa ele para ressuscitar uma pessoa, você fica responsável para ser testemunha daquilo. No mínimo causará temor em mim e você para andar mais santo, para andar mais certo, cara. Porque numa outra hora, Deus pode usar você para ressuscitar outro. Alô? Jesus levou esses 3 para a transfiguração. Você sabe o que é transfiguração? É você ir a um nível de entendimento, de compreensão espiritual tão grande, que Pedro, Tiago e João, eles nunca tinham visto Moisés e Elias. Mas como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Pedro disse assim: Senhor, rapaz, olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e para Elias. Como Pedro sabia que era Moisés e Elias? Porque o líder, irmão, ele vai nos levar a níveis de revelações, vai nos levar a posições que a gente jamais imaginava. Eu tinha um co-pastor lá em Petrolina, um menino muito amado, ainda está lá hoje, é o braço direito do pastor Edilson. Eu disse para ele certa vez: meu filho, a unção vai nos levar a lugares que o nosso dinheiro não pode levar. E um dia estávamos numa reunião que só tinha empresários assim, de muita grana, e nós estávamos inclusive com uns blazers emprestados, que não tinha também, tinha tomado emprestado para ir para aquela reunião. E aí ele fez assim, aí olhou de lá, eu tenho essa foto, ele dizendo: pastor, a unção está nos trazendo no lugar que a gente não podia nem pagar o jantar podia. Então é isso que o treinamento, irmão, faz conosco, vai nos preparar para nos levar a patamares mais altos, amém? Mas isso requer de nós lealdade, fidelidade, integridade, amém, irmãos? Porque vai causar em nós um crescimento, e é bíblico. Deixa eu te mostrar, vai para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 15, anota isso. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, tudo é tudo, cresçamos em tudo, ligado naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16: de quem todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aumento e edificação. Esse é o propósito de Deus para conosco, irmão, servirmos no corpo de Cristo. Crescimento e edificação. Não adianta crescer se não tem fortalecimento interno. Muitos, repito, querem chegar no título, querem chegar na posição, mas não tem fortalecimento interno, e isso não é de Deus, cara. Só é de Deus quando se constrói uma estrutura interna por meio do relacionamento. Todo o corpo bem ajustado, consolidado, pela cooperação justa de cada parte. Olha para aí,
Só assim efetua seu próprio aumento, um aumento individual. E isso serve de edificação para si mesmo. Amém, irmãos? Vi nesses dias também um vídeo, o cara mostrando uma estrutura grande de prédio para 5 ou 6 andares. Você acredita que as colunas de base eram de cano de 100 milímetros? Feito de cano de 100, irmão. Vários apartamentos em cima e a estrutura de baixo, filho, de cano de 100. E a pessoa rindo, diz, meu Deus, nem pedreiro tinha mais coragem de ir lá fazer os rebocos da parte, nem lateral, porque como é que você fica embaixo de uma estrutura onde os espigão são de coluna de 100 milímetros? É isso que o Paulo está dizendo aqui. Não pode ser não, cara. Se você fizer bem feita essa mistura, se você trabalhar bem assim, bem ajustado, consolidado, sendo justo na cooperação, vai aumentar em você mesmo um crescimento, mas é um crescimento com uma edificação bem feita. Amém, querido? Seu ministério, seu chamado, sua carreira vai ser de sucesso se eu e você andarmos pelos princípios. Olha agora para a Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Pelo que, tendo esse... Desculpe. Não, já... vamos para cá. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? Um despenseiro é o guardador da despensa. É a pessoa que tem a responsabilidade de manter a despensa, os reservatórios, de manter os suprimentos lá. É isso que o pastor faz conosco, ele delega essas funções para que nós sejamos despenseiros, responsáveis pelo suprimento, pelo alimento que a igreja está recebendo, irmãos. Amém, querido? Pela provisão sempre constante lá, regando. Paulo diz, ei, nós somos edifício de Deus, agora a lavoura de Deus é o povo, que a gente tem que regar mesmo. Alô? E Paulo está dizendo, escute agora, verso 2. Ora, o que é que se requer dos despenseiros, as pessoas responsáveis por, lá na ponta, fazer o trabalho? É que cada um deles seja encontrado. Uau! E fidelidade, irmão, trata disso mesmo, de a gente estar preparado para as coisas. Quando nos pedir para fazer, a gente sabe fazer bem feito. Já conheça, já entenda. 2 de Coríntios também 4. Verso 1 e 2, Paulo diz, pelo que tendo esse ministério, irmão, que aqui ele fala do ministério do serviço, segundo a misericórdia que nos foi feita, não vamos nunca desfalecer. Sabe o quê? Pelo contrário, nós vamos rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Alô? Não com astúcia, não querendo chegar num cargo sem ter a formação, sem ter o treinamento. E outra coisa, não menos importante para a gente saber, Deus espera de nós, irmão, que nós tenhamos iniciativas. Você tá numa posição em que você precisa ter iniciativa. Você não precisa só ficar esperando ele mandar fazer, não. Se você está bem preparado, você vai conhecer a deficiência, você vai conhecer o que precisa ser feito naquele setor, naquele momento, naquela situação. Não precisa sobrecarregar o pastor. Afinal de contas, irmão, nós já temos exemplos desde o Antigo Testamento. Amém? O sogro de Moisés falou para ele, você não pode carregar esse ministério de conduzir esse povo todo sozinho. Você escolha para si pessoas, ora por eles, consagra eles e dá para eles tarefas, para eles guiarem 1000, outros guiam 500, outros guiam 100, e assim por diante, e vai ficar mais leve para você. O que aconteceu lá, os apóstolos copiaram só o que Jetro disse para Moisés. Tinham a igreja crescendo e agora tem problemas, tem gente
um problema de relacionamento. Rapaz, estão distribuindo mais alimento, mais para os judeus do que para os romanos, para os gregos, para os gentios. E aí o que acontece? Levanta pessoas, os apóstolos dão tarefas para eles, e o que faz esses 7 homens escolhidos? Eles vão mudar o mundo, irmão, eles vão mudar a história. Eles não são desobedientes, não são desleais, eles não fazem por conta própria, mas eles fazem tão bem feito que o próprio Deus promove eles. Entre esses homens, não vamos citar todos, está Estevão, que era um diácono, mas era um homem que pregava e fazia milagres extraordinários, mas submetido à liderança, aos apóstolos. Não há problema de Estevão com os apóstolos em fazer o que fazia, só tinha acréscimo. Ele não só crescia, ele se fundamentava. Havia uma edificação no chamado de Estevão, tremendo, e ficou na história. Depois o outro diácono, Filipe. Qual era o papel de Filipe? Servir a mesa. E o que é servir a mesa? Qual é a tarefa hoje? Lá naquelas casas lá, levar a ceia. Quantas ceias nós fomos levar, meu filho? Não foi? Vou te chamar de meu filho, que eu tenho idade de ser seu pai também. Ele gostou, né? Quantas ceias nós servimos? Não havia GPS, nem tinha celular, não era? A gente chegava na igreja, o pastor João entregava para nós uns filetinhos assim de papel, né? Aqui, ó, essa casa, essa casa e essa casa. E aí, para você achar essa casa, 1 hora antes de começar, você tem que passar nessas casas para levar a ceia das pessoas doentes. Aí ia no caminho dizendo: Isaías, hoje é tu que... Não, eu não, pelo amor de Deus, tu é quem ministra a ceia. Eu digo: não, é tu, sou eu, é tu. No final a gente se divertia, voltava comendo os biscoitos e bebendo. Tudo alegre, né? E é porque não tinha álcool, não era, meu filho? Onde aprendemos a fazer a ceia do Senhor? Não foi num seminário. Não foi no seminário, foi na prática. O pastor da igreja confiava a nós. Vai lá e você me representa. E a gente fazia tão bem feito, modéstia à parte, que estamos aqui. Estão comigo, irmão? Fizemos tão bem feito que nos foi mandado para fazer. Nós ficávamos no estacionamento, né? Não tinha nem carro. Cuidando do carro dos outros. O cara chegava com um carrão bonitão, aí a gente... Ô, meu irmão, aqui, 2 flanelinhas. Aqui. E o cara, não, bota onde eu quero. Botar colado aí, pode bater a porta, amassar. Depois, não, meu irmão, vem mais para cá. Aí ele saía, a gente ficava brincando. Vá, meu, na paz, Deus te abençoe, irmão. Nós vamos cuidar da sua idolatria. Não era, não? Que é idolatria, né? Deixa aqui, nós vamos cuidar da sua idolatria. Não é pesado. A gente encontrava motivo até para se divertir, servindo, né, filho? Amém, irmão? Seu líder foi experimentado na sede. Ele auxiliou na sede. Não chegou aqui, irmão, caindo de paraquedas, não. Foi porque serviu no diaconato, serviu a liderança e serviu tão bem que quando precisou da vaga, essa vaga daqui ser suprida, quem é que nós vamos mandar? Os experimentados. Eu vou dizer de novo: experimentados. Gente que gastou tempo no caminho. Alô? Amém? Então, eu repito aqui agora, eu quero encerrar aqui agora, já a placa do fim já apareceu ali. Por último, quando você lê o texto lá de Marcos, aí depois de dizer que Jesus chama para si, Jesus designa eles para conviver com ele, depois é que dá a eles autoridade para eles pregarem e expulsar demônio. Aí começa uma lista do nome das pessoas e diz assim: e tinha um tal de Cefas, que ele trocou o nome para Pedro. Pronto. Sabe, irmãos, o costume de mudar nomes, dar nomes às pessoas, é algo que vem de várias culturas. Na judaica, em várias culturas. Por exemplo, eu anotei aqui, os romanos tinham
o hábito de dar nomes importantes para os Césares. O cabo não nascia com o nome de César. Era Alfredos Augustus Nicodemos César. Dava ele um título. Ninguém nasce com o nome de Buda. Ninguém nasceu com o nome de Buda. Como era o nome do Buda? Alguém sabe? Siddhartha Gautama. Mas o título que deram a ele um nome é Buda. Amém? Jesus de Nazaré, foi dado a ele o título de o Cristo, o Filho do Deus vivo. Abraão. Cefas, Pedro. Levi, Mateus. Estão comigo, irmão? Então, o que a Bíblia está mostrando para nós, queridos, é que se nós quisermos ter um nome, nós precisamos, irmão, passar por essas etapas, por esses princípios de obediência, de crescimento. Amém? Porque esse nome vai trazer para nós exatamente, irmão, o que a Bíblia diz que traz por causa das nossas reações, a forma como a gente serve. Lá em 1 Coríntios 12, depois você vai ler 11, Paulo diz que as credenciais do apostolado dele, do nome que ele tinha agora de apóstolo, primeira coisa ele diz assim: porque vocês me conhecem, que as credenciais do meu apostolado foram apresentadas a vocês primeiramente com grande perseverança. Só isso, grande perseverança. O que pediam para ele fazer, ele fazia. O que diziam que teria que ser feito, ele fez. Está comigo? E fez bem feito. Foi além até das marcas que o impedia de ir lá. E a Bíblia diz, depois que ele disse assim, e outra das marcas do meu apostolado eram as grandes obras ou tarefas que eu cumpri. Amém, queridos? Então que fique essa lição em nós, queridos, que nós precisamos de tempo para amadurecer. Eu estou tendo essa experiência agora, plantei um pé de manga lá em casa, e aí alguém me disse, ele é enxertado. Tá bom, legal. Aí começou a produzir agora umas mangas. Rapaz, as mangas são maravilhosas. O pé é bem pequenininho, cheio de manga, e eu fico doidinho assim, querendo já tirar as mangas, mas não dá, porque não é tempo. Se eu arrancar uma manga daquela maturada, né, fora do tempo, ela não tem o sabor. Mas quando chega no tempo, cara, é tão maravilhoso. Hoje eu peguei uma única manga, 6 pessoas comeram, só para a gente provar assim, os pedacinhos, olha que coisa maravilhosa, porque foi no tempo. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Oh, glória.